Fiagro, eu tenho visto que tem aumentado muito as buscas, o interesse tem aumentado de maneira significativa, a gente consegue mensurar isso aqui. E eu tenho uma palavra aqui, como analista, e que eu já vi esse erro sendo cometido assim todo dia, cara. Todo dia as pessoas cometem o mesmo erro, que é, Vitor, olham somente o dividendo, né? Tem Fiagro aí que está pagando bastante, e legal. Dividendo, eu acho que é um atributo. Mas a gente não pode só olhar o dividendo, a gente tem que olhar também o risco incorrido. E daí você vai olhar a carteira de uns Fiagros, tem umas empresas que eu nunca ouvi falar na vida, né? Podem até ser empresas saudáveis. Eu entrei no balanço de uma e não encontrei. Aliás, entrei no site de uma e não encontrei o balanço, né? Então estava meio escondido, não consegui avaliar sequer se era uma empresa sólida ou não. Mas acho que esse é o cuidado que você tem que ter, não só para investir em Fiagro, a mesma coisa em ações, a mesma coisa em fundo imobiliário. Não compre somente pelo dividendo, porque às vezes o dividendo alto ele está te colocando numa situação de que aqueles ativos que estão dentro do fundo podem entrar em default e daí depois você vai perder tudo. Então, tome cuidado. O mercado financeiro está conhecendo o agro agora. E não adianta você falar assim, não, mas fulano faz isso em 20 anos. Tal. Fulano faz isso há 20 anos na tesouraria de um banco. Fulano faz isso há 20 anos na área de crédito de um banco. E quando você tem um default, você vai provisiona, o cliente é AA, aí depois ele passa a A, B, C, você vai provisionando 1%, 3%, 5%, 10%, até quando o cliente é H, você provisiona 100%. Ele vai atrasando 90 dias, tem uma regra para fazer isso. Ele está dentro de um balanço, você vai, tenta resolver, negocia, refinancia, executa, vende o crédito para outro e tal. Muito bem. Depois o dinheiro volta, recupera e etc. Os bancos estão saudáveis, então essa operação, né, você parte do princípio que ela é saudável. Quando você está com esse crédito dentro de um fundo que tem 5 mil, 10 mil, 40 mil investidores como a SNCI, 500 mil investidores como o MXRF, você tem plateia assistindo o que está acontecendo. E a plateia, ela não é observadora passiva, ela se mexe. Tem gente que decide comprar, tem gente que decide vender, então a cota caiu, você tem um compromisso, você tem um apartamento para pagar, que as chaves, você tem, né, chegou na época das chaves, você poupou para pagar a faculdade, chegou na época de pagar, você poupou para uma emergência, chegou eventualmente uma emergência. Então, a cota pode reagir muito mal no curto prazo, enquanto o mercado está resolvendo algum problema de atraso, inadimplência, etc. e tal. Então, o que a gente decidiu fazer? A gente decidiu reduzir muito o risco disso acontecer. O risco ele é inevitável, vão ter riscos, você consegue apenas calibrá-los. Então a gente decidiu começar o nosso Fiagro alugando 2 imóveis para uma companhia aberta, balanço bom, crescente, líder do mercado, que é a Boa Safra, e pegamos uma carteira de recebíveis também cedido pela Boa Safra, de venda de semente futura, que tem... a gente colocou uma dinâmica para pagamento mensal de juros, então ela antecipadamente vai pagar os juros, que os produtores só vão pagar dia 30 do 4 de cada ano, CDI mais 3 está dando 17 ao ano, e ela ainda tem uma carta-fiança ali, que uma fiança, na verdade não é uma carta-fiança, uma fiança, que cobre mais 10% de inadimplência das primeiras vezes. Então, 17 mais 10 dá 27. Sendo que o histórico deles é zero. É zero. Não, a inadimplência dessa carteira é zero. A inadimplência dessa carteira é zero, mas a gente não pode falar, então eu preciso de zero de garantia. Não. Lógico. A gente está com, sinteticamente aqui, 27% de garantia de uma carteira que tem um histórico de zero, até porque essa carteira tem histórico de zero, porque se o cara não pagar, ele não recebe o semente do próximo ano. E para ele trazer o frete de longe, um outro produto que ele não sabe se funciona, a semente da Boa Safra é muito boa, e se o cara perder um pouco de produtividade, ele vai perder muita grana, né? Então, ele paga porque ele precisa da semente da Boa Safra para o próximo ciclo. Então, a gente decidiu começar muito tranquilo, e aí alguém pode falar assim, poxa, mas CDI mais 3, tem um fundo lá que está investindo a CDI mais 4, CDI mais 5, CDI mais 6, CDI mais 8. Cara, será que esse cara de CDI mais 8 vai pagar? Por que essa pessoa precisa pagar mais caro, né? Por que essa empresa quer pagar mais caro, tanto a mais do que o CDI, né? Uma vez um banqueiro me falou que tem certas coisas que juros não resolvem, porque você pode emprestar para um cara que não paga a CDI mais 10, CDI mais 15, CDI mais 100. E se ele não vai pagar, não faz diferença nenhuma. E ele às vezes toma sabendo que não vai pagar, então para ele não importa muito os juros. Quem não vai pagar não olha para juros.
quem vai pagar se importa com juros. Então, tem um certo limite do que é saudável. E aí vem A o gente ponto usa do isso- dividend yield. A gente usa isso. Uma vez a gente estava olhando um cara estava construindo um prédio em Ilhéus, na Bahia. E aí o cara já chegou e falou: ó, IPCA mais 13. IPCA mais 13 e tal. Aí a gente brincando com os números dos candidatos, assim, de política, né? Aí eu falei: ó, você está na Bahia PT 13, você está propondo 13, mas assim, o candidato que está na frente da eleição é o 17, então eu vou cobrar IPCA mais 17, né? Brincando, foi uma brincadeira. O cara, não, beleza, dá para negociar, dá para pagar. IPCA mais 17. Peraí, né? Ah, beleza, a gente deixou ele contar a história Dá pra dele. não pagar, Não, né? desligamos. Eu falei assim, turma, esquece, não, estranho. stop aqui agora, não vamos perder tempo desse negócio, não analisa. Porque assim, na primeira oportunidade, o cara já veio oferecendo para pagar 13. Eu pedi 17, o cara aceitou na hora. Ele não vai pagar. Se eu pedisse 20, ele ia falar ok. Se eu pedisse 50, foi o que o Thiago falou. Então, não, esquece, nem analisando. Nem seguimos com aquele negócio. Não e acabou. E acho que isso traz um grande problema para a indústria, porque a pessoa física geralmente quer o dividendo, né? Então ela entra lá no Status Invest, coloca lá no filtro dividend yield e ela vai olhar os maiores. E na minha visão, isso é um farol vermelho, né? Se a empresa está lá com 20, 25, 30% de yield, no mínimo você tem que questionar. Obviamente pode ser uma situação atípica, uma distribuição não recorrente, alguma coisa assim, mas no mínimo você tem que questionar, né? Por que a empresa está pagando tanto de dividendo? Porque a Petrobras é boa. Eu ia chegar nesse ponto. A Petrobras é boa. Mas aí A Petrobras isso, é boa, mas a gente concluiu que ela é boa porque a gente está olhando a capacidade de produção, por quanto ela vende, o fluxo de caixa que ela gera, o nível de endividamento que ela tem, e a gente está concluindo, cara, esse negócio é bom. Ah, e ainda pagou 50%? Não, tudo bem, mas eu não estou comprando porque ela pagou 50%. E numa comprando distribuição porque ela é boa não mesmo. recorrente. Ela Não, passou é 3 anos é. sem distribuir, distribuiu acima do payout, não é algo que vai acontecer todo ano a Petrobras distribuindo 40% de dividendos.